Olá! Olá a todos! Vamos ver quem é que já está aqui online. Sejam bem-vindos a esta live. Vou aguardar aqui mais um bocadinho. Já está muita gente aqui a entrar. Então sejam bem-vindos. Eu vou começar aqui a live e o tema desta live vai ser sobre a celulite, que vocês já devem ter visto nos últimos posts, já tenho falado bastante sobre este tema, que afeta a maioria das mulheres, não é? Todas, ou pelo menos a maioria das mulheres tem celulite, algumas visível, outras nem tanto, só quando comprimem a pele, mas cerca de 95% das mulheres têm efetivamente celulite. E então, nesta live, vamos falar dos 5 passos essenciais para diminuir esta condição. Para quem me conhece ainda há pouco tempo, para quem está aqui no meu perfil ainda há pouco tempo, eu vou fazer uma apresentação breve. Então, eu sou nutricionista há 10 anos, trabalhei sempre na parte da nutrição clínica, mais ligada à área do emagrecimento, e desde o início deste ano baseio-me fundamentalmente na nutrição funcional e com base na saúde intestinal, melhorar a saúde intestinal dos meus clientes, porque acredito que é mesmo no intestino que começa toda a nossa saúde. Então, o meu objetivo é, com base na nutrição funcional, atingir o objetivo dos próprios clientes, né? Seja ele emagrecimento, seja reduzir a celulite, que também acontece, através da alteração de determinados hábitos da saúde, da melhoria da saúde intestinal, mas que depois esses hábitos sejam incutidos para poderem ser mantidos no futuro e não andarem a fazer determinadas restrições durante um X período de tempo, não incutirem determinados hábitos e depois voltarem a fazer tudo o que faziam antes e aí, claro, voltam a aumentar de peso. Então, o meu principal objetivo é mesmo que ao longo de todo o processo, para atingir o objetivo, seja ele qual for, que sejam incutidos determinados hábitos que são essenciais para depois manter o peso no futuro ou para manter determinada patologia assim, mais não tão ativa. E também através da melhoria da saúde intestinal, porque se nós melhorarmos o nosso intestino, tudo começa a melhorar, qualquer que seja a condição que a pessoa tenha, o objetivo, tudo se torna muito mais fácil. Olá, olá Paula. Então, eu nestes anos todos em consulta, nestes 10 anos, foram raras as mulheres que me apareceram em consulta que não mencionassem que tivessem celulite, foram mesmo raras, mesmo pessoas, mesmo mulheres que tenham pouco peso para perder, nem que sejam 2, 3 kg, 5 kg, muitas delas mencionavam que tinham mesmo muita celulite. E pessoas magras também podem ter, não é? Não é só pessoas com excesso de peso. Eu própria me incluo também nessas pessoas mais magras que não têm muito peso para perder, mas que também tenho o celulite, principalmente há 2 anos, em que o estilo de vida mudou um bocadinho, não é? Mais sedentarismo, mais stress, ansiedade, alterações a nível intestinal, lá está sempre o intestino, que provocou esta ligeira inflamação. E então também tenho que revertê-la. Nós, apesar de sermos nutricionistas, também temos os nossos defeitos e temos os nossos próprios objetivos. E neste caso, este é o meu objetivo para os próximos tempos e vou juntar-me a vocês também para conseguir atingi-lo. À medida que eu for falando, se vocês tiverem questões, digam, também coloquem aí no chat que eu vou respondendo. Pronto, então, como eu estava a dizer há bocadinho, nós não podemos associar a celulite, ou seja, a lipodistrofia ginoide, como um nome mais técnico, com o excesso de peso ou com a obesidade. Porque não está, isso são processos completamente diferentes. Na obesidade há uma hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos, ou seja, das células de gordura. E a celulite são uma série de alterações estruturais que acontecem na derme e alterações na microcirculação do tecido cutâneo. São coisas diferentes, não podemos associar celulite a excesso de peso. E celulite, como o nome indica, que é uma IT, é uma inflamação, a inflamação das nossas células. E ela é provocada pela acumulação de toxinas,
pela acumulação de gordura, pela acumulação de água nas nossas células, logo abaixo da camada da pele. Há perda de elasticidade e há alterações também na nossa microcirculação. Eu vou ver aqui, acho que consigo partilhar com vocês até uns slides que vocês vão ver acerca mesmo da celulite. Digam-me, por favor, se vocês estão a ver aqui este slide que eu estou a mostrar. Conseguem ver? É a primeira vez que eu partilho aqui slides no Instagram, por isso conseguem ver. Digam-me só se sim, se não. Conseguem ver o slide diz Sim? Ok. Ótimo, obrigada. Então, eu vou-vos mostrar aqui o que é uma pele sem celulite e o exemplo de uma pele que não tem celulite, uma pele mais saudável. Então, vou-vos mostrar aqui a pele, uma com um tecido sem celulite. Então, para perceberem melhor, nós temos aqui a pele, a epiderme, aquela parte lisa que nós vemos, não é? Depois temos os adipócitos que neste caso têm um tamanho normal, a circulação aqui não está comprometida e depois temos as fibras de colagênio que se mantêm com elasticidade e depois temos os líquidos intersticiais que também circulam livremente. Aqui não há comprometimento, nem há retenção hídrica, nem há nada. Então vou-vos mostrar agora um tecido com celulite, a dita pele casca de laranja, não é? Porque efetivamente tem assim aquelas ondulações na pele que parece mesmo a casca de uma laranja. Então neste caso já temos os adipócitos maiores e em maior número, há uma percentagem de gordura maior. Temos as fibras de colagênio esticadas sem elasticidade, vocês veem a diferença da imagem anterior. E depois temos os líquidos estagnados, com radicais livres, ou seja, com as ditas toxinas que eu estava a mencionar há bocadinho. Este é o caso de uma pele com celulite. Estas toxinas que nós vemos aqui, que vemos entre aspas, não é? Que vemos aí como um líquido estagnado, são provenientes da má alimentação, não é? De produtos ultraprocessados, já vou falar mais à frente de outras causas que podem provocar aqui a celulite. A exposição tóxica excessiva, por exemplo, o uso de muitos plásticos ou então o uso imagina se vocês colocarem uma comida quente dentro de um plástico, dentro de um tupperware de plástico, aí também acabam por libertar determinadas toxinas que estão no plástico para a comida e não é o ideal colocarem mesmo comida aquecida num recipiente de plástico e aquecerem também comida num recipiente de plástico. Tudo isso são toxinas que nos podemos livrar completamente. E depois a poluição, o stress, tudo isto somado também a sedentarismo, a problemas circulatórios, fazem com que o sangue não circule adequadamente, afeta o tecido cutâneo e então o corpo entende que está num processo inflamatório e temos celulite. E depois também nós temos a parte hormonal que afeta também o desenvolvimento da celulite, não é? Há várias hormonas que são responsáveis pela produção de celulite. Uma delas, o estrogênio, que nós vemos que os níveis de estrogênio diminuem à medida que as mulheres se aproximam da menopausa. O fluxo sanguíneo para o tecido conjuntivo também diminui. E depois temos mais propensão a ter maior gordura, maior celulite também nessa fase, maior flacidez. Então há várias causas para a celulite aparecer, mas eu vou fazer assim um resumo das causas porque aqui o objetivo não é focar-nos tanto nas causas, mas sim também nos passos para diminuir aqui esta condição que apesar de não é considerada uma patologia, não é? Mas é uma condição que efetivamente incomoda as mulheres. Então eu vou cancelar aqui a partilha da tela.
Pronto. Então, algumas das causas que eu vou mencionar aqui em relação à celulite são o álcool, né, que vocês já sabem, compromete o funcionamento hepático, ou seja, o funcionamento do nosso fígado, que é o órgão responsável também pela metabolização das gorduras, num órgão de desintoxicação. E o tabaco, que tem várias toxinas, o efeito vasoconstrição, por isso não convém também haver um consumo de tabaco excessivo, aliás, nem devia haver nenhum. O stress compromete também a microcirculação, altera a parte intestinal, e a parte intestinal já vou falar novamente, que interfere depois com a absorção dos nutrientes e tudo. E depois temos também a má alimentação, como eu já mencionei anteriormente. E aqui a má alimentação refere-se a uma alimentação mais ocidental, ou seja, uma alimentação, não é uma alimentação mediterrânea, é uma alimentação ocidental mais rica em produtos processados, mais ultraprocessados, aliás, porque produtos processados temos pão e iogurte e não é efetivamente isso que causa aqui celulite, mas sim produtos ultraprocessados, os doces, as sobremesas, produtos ricos em açúcar e em sal. Isso, claro, que aumenta a gordura, aumenta as toxinas e depois aumenta a probabilidade da celulite, não é? Nós devemos usar, em termos de gorduras, gorduras boas, não é? Como o azeite, como o abacate, em quantidades moderadas, em vez de gorduras saturadas, de fritos, que aumentam então a inflamação. Bem, não sei se vocês têm dúvidas, estou a falar muito rápido ou não. Se estiver, vocês digam-me, porque eu falo mais devagarinho. E se tiverem dúvidas do que eu vou falando, também coloquem-me. Depois aqui também temos os hidratos de carbono refinados, que são ricos em açúcar e não convém haver assim uma ingestão também grande por causa de não haver maior propensão de aumento de massa gorda e inflamação. E outra das causas também da celulite é o sedentarismo, claro. É essencial nós fazermos movimento também para ativar a microcirculação e a eliminação de toxinas, queimar a gordura, por isso também só tem benefícios. Então, vamos agora ao que interessa, que são os 5 passos para ajudar a diminuir a celulite. Então temos aqui uma pergunta: porquê é que as mulheres têm mais tendência a ganhar celulite do que os homens? Isto tem a ver com a estrutura da pele. Por acaso, se tivesse aqui uma imagem, era mais fácil de mostrar, porque nós mulheres, por exemplo, naquela imagem que eu mostrei em baixo, onde estão os adipócitos, a nossa é assim mais na horizontal e a nossa é na vertical e a vossa é na diagonal. E então, mesmo que haja um aumento dos adipócitos, na nossa derme vão ser muito mais visíveis aquelas ondulações no que nos homens, mas tem a ver mesmo com a parte da fisiologia da pele, que eu não sei explicar tão bem quanto isso, mas tem a ver com isso. Nós temos aquela parte na vertical e homens têm na diagonal, e então à medida que os adipócitos aumentam, que a microcirculação é comprometida, o aspecto da pele é totalmente diferente. O homem até pode ter mais gordura por baixo da pele, mas na mulher depois torna-se visível ali aquela celulite. A estrutura da pele é diferente. Então não sei se têm mais questões ou não. Depois, em termos hormonais, também é totalmente diferente, não é? Do homem e da mulher. O estrogênio, como falei aqui, nas mulheres na fase da menopausa também, que diminui, por isso aumenta a quantidade de gordura, diminui a flacidez e depois faz com que apareça também mais a pele casca de laranja. Acho que esclareci. Depois, então, vamos aos 5 passos essenciais para diminuir a celulite. E vamos começar aqui pelo intestino. Não podia deixar de ser. Vamos começar aqui por ter um intestino saudável, um intestino regular, um intestino que funcione todos os dias. Isso é essencial. E porquê que nós precisamos que o nosso intestino funcione todos os dias? Então, se nós comemos todos os dias, também temos que o pôr a funcionar todos os dias. Mas principalmente, principalmente porque ele é um dos órgãos responsável pela absorção de nutrientes e água e também pela eliminação de toxinas,
que quando acumuladas depois no nosso organismo pioram o aspecto da pele, né? E depois lá vem a celulite. Então, para nós termos um intestino regular, nós temos que nos hidratar, temos que beber bastante água, porque sem água o nosso intestino também não funciona. Temos que consumir fibras, e quando eu digo consumir fibras não é comer umas folhas de alface ao almoço, não, é pelo menos meio prato de legumes, comer fruta ao longo do dia, não é uma peça de fruta, podem ser 2, 3 peças de fruta, 4, depende das pessoas, desculpem. E pelo menos os legumes 2 vezes ao dia, meio prato de legumes ao almoço, meio prato de legumes ao jantar e depois, de preferência, os legumes de folha verde escura, porque são aqueles que ajudam também o funcionamento hepático, que eu já mencionei várias vezes, ou seja, o fígado. Vou falar assim uma linguagem mais simples. E quando o nosso intestino não funciona bem, quando há, por exemplo, síndrome do intestino irritável, alguma disbiose intestinal, há permeabilidade. Ou seja, o que é que acontece nestes casos? O intestino torna-se mais permeável à entrada de toxinas depois para a corrente sanguínea. Por isso o ideal é importante nós termos um intestino regular, um intestino saudável, também para que não haja uma permeabilidade intestinal e depois não entrem essas toxinas para a nossa corrente sanguínea. Então este é o primeiro passo para diminuir aqui a celulite. Ter um intestino regular, por causa disso, da absorção de nutrientes e porque é um órgão também de eliminação de toxinas. E o segundo passo, que vamos agora, é sobre a alimentação. Termos uma alimentação equilibrada, mas sobretudo com alimentos também anti-inflamatórios. Ou seja, ricos em antioxidantes, com alguma ação termogénica que ativem a circulação, e eu vou-vos dar alguns exemplos desses alimentos, especiarias, ervas que podem introduzir no vosso dia-a-dia, na vossa alimentação. Então, pode ser a curcuma, o gengibre, pode ser gengibre fresco ou até gengibre em pó que encontram em todos os hipermercados e podem usar à vontade em todo o tipo de pratos. A curcuma já tem um sabor mais forte, mas podem usar em caril, para temperar peixe, carne, tudo, exceto nas saladas não fica tão bem. Tem também a pimenta preta, que se juntarmos também à curcuma aumenta o seu poder antioxidante. Temos também as frutas e verduras, que essas sim são ricas em antioxidantes. E por isso é importante que nós tenhamos todos os dias esse tipo de alimentos nas nossas refeições. Sejam eles pequeno almoço, jantar, aveia também podem aumentar. E depois há um mineral bastante importante e que nem toda a gente liga, que podemos ter através da alimentação ou em alguns casos tem que ser mesmo através da suplementação, que é o magnésio. Mas isso, a suplementação, depois tem que ser adequado a cada um. Depende também do estilo de vida e da alimentação que tenham durante o dia. Se quiserem, depois também faço uma publicação ou falamos depois sobre a parte da suplementação. Mas, como eu estava a dizer, há um mineral que é essencial, que é um dos mais importantes para o funcionamento do nosso corpo, que é o magnésio. E o magnésio, nós podemos tê-lo em determinados alimentos, como as sementes de abóbora, as sementes de cânhamo, as amêndoas, a quinoa e feijão preto. São todos alimentos acessíveis, toda a gente tem acesso a eles, são fáceis de utilizar no dia-a-dia, não é? As amêndoas como uns snacks ou como um pequeno almoço também, as sementes de abóbora nas saladas, as sementes de cânhamo também, por exemplo, num iogurte, a quinoa e o feijão preto ao almoço ou ao jantar, às refeições principais, e conseguem já ter algum aporte de magnésio se forem colocando estes alimentos no vosso dia-a-dia. Porque o magnésio é anti-inflamatório, combate a prisão de ventre, ajuda o intestino a funcionar melhor, a depressão e a ansiedade e melhora também a qualidade de sono. E nós termos aqui um sono regular também ajuda imenso para combater aqui a inflamação. Por isso este é um passo importante que também devemos ter em conta aqui no nosso dia-a-dia, que é a ingestão de magnésio. Depois os chás, também podem incluir determinados chás, determinadas plantas na vossa alimentação que vão ajudar a diminuir este aspecto.
o chá verde, a centelha asiática, que já devem ter ouvido muitas vezes falar, que melhora também a circulação, a cavalinha, que tem um efeito diurético. Depois temos o dente de leão, que também é diurético, reduz a retenção hídrica, e a bardana, que já não é tão comum, já não se ouve tanto falar, mas também tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda no rejuvenescimento da pele. Isto são chás ou plantas que podem adicionar-se também ao vosso dia-a-dia. E este é o nosso segundo passo. Digamos, se eu estiver aqui a falar muito rápido. Então, o primeiro passo, temos um intestino regular, um intestino que funcione todos os dias, um intestino que não seja obstipado, que não sintam muitas cólicas, por exemplo. Tem que ser um intestino que funciona todos os dias. E agora o que eu vou dizer pode parecer estranho, mas o tipo de fezes é importante também, e tem que ser umas fezes, resumindo, que pareçam, imaginem, uma banana madura, que não cause esforço ao sair, que não boie e que não suje o papel. Pronto, este é o tipo de fezes ideais que devíamos ter e que nos diz se realmente o nosso intestino está saudável, a funcionar em condições ou não. Depois, como o segundo passo, lá está, é o tipo de alimentos que nós ingerimos. Termos o cuidado de ingerir os alimentos com uma ação anti-inflamatória no nosso dia-a-dia, ricos em antioxidantes, como todos aqueles que eu já mencionei anteriormente. E depois, há uma coisa que devemos evitar, que é o sal em excesso e o açúcar em excesso. Que isso também já sabem, não é? Em termos de o sal aumenta a retenção hídrica, então não convém nós consumirmos em excesso. Bem, também é importante nós consumirmos sódio. Atenção, mas não pode ser em quantidades elevadas. E depois, evitarmos o consumo do açúcar, principalmente doces e sobremesas, ou seja, todo o açúcar adicionado. Não é evitar o açúcar da fruta, por exemplo, não, é o açúcar que nós adicionamos aos alimentos. Porque aí sim, o consumo de doces pode piorar consideravelmente o aspecto da celulite. Comecem a reduzir o açúcar ou a tirar o açúcar do café, ou a diminuir a quantidade de bolos que comem por semana, ou de chocolates, agora nesta altura da Páscoa, e já notam uma diferença depois em pouco tempo. Agora, o quarto passo é beber bastante água, ou seja, a água nós devemos beber diariamente, e deve ser uma das primeiras coisas que nós devemos fazer quando acordamos. É beber logo um copo de água em jejum, logo depois de acordarmos. Porque grande parte das nossas toxinas também são expulsas pelo nosso organismo, através da urina, fezes, suor e tudo, e nós precisamos sempre da água, aliás, é um dos principais elementos do nosso corpo. E para o intestino também funcionar em condições, lá está, também precisamos da ingestão de água. E como é que nós podemos ver se realmente estamos hidratados e estamos a consumir água suficiente? É pela cor da nossa urina, porque aqui não é ingerir, 1,5 litro de água por dia, depende muito das pessoas. Quem coma muita sopa ou muita fruta, por exemplo, se calhar nem precisa de estar a ingerir mesmo 1,5 litro de água por dia. Tem que ter atenção à cor da urina depois durante a tarde. Será que a urina é amarela, é límpida, é mais clarinha? Se ela for efetivamente mais clara, mais límpida, se calhar estão a beber a quantidade de água ideal. Se ela estiver mais amarelada, aí não, convém aumentar a ingestão de água. E aqui, este é o nosso quarto passo, que é a ingestão de água. E depois o 5º passo, que é exercício físico, principalmente a musculação. Aqui a musculação é essencial, também para combater a flacidez. Como houve um post que eu também falei anteriormente sobre os graus da celulite, e até há das primeiras que têm a ver muito com a flacidez. E o exercício físico ajuda imenso, não é? Aqui na parte da flacidez. Estimula a mobilização de gordura, melhora a flacidez, que piora o aspecto da celulite, e promove uma maior sensibilidade à insulina. Por isso aqui também é essencial nós introduzirmos o exercício físico no nosso dia-a-dia, principalmente a musculação.
Agora, não sei se vocês têm mais dúvidas acerca do que eu falei anteriormente. Eu vou colocar aqui então os 5 passos que eu falei sobre a parte sobre como diminuir a celulite, ter um intestino regular todos os dias, uma alimentação equilibrada com alimentos que tenham uma ação anti-inflamatória, alimentos ricos em antioxidantes, evitar o sal e o açúcar em excesso, manter-se hidratado, uma boa hidratação é mesmo essencial, até para que o nosso corpo funcione corretamente, e fazer atividade física, principalmente a musculação. Ok? Estes são os passos essenciais. Determinadas pessoas têm mesmo a propensão genética a ter celulite, mas é possível reverter esta situação, ou diminuir, não reverter totalmente, mas diminuir este aspecto, através de ter bons hábitos alimentares e uma prática ou rotina de exercício físico minimamente regrada. Depois há determinados suplementos que também podem ajudar, mas isso depois lá está, depende da pessoa, que é também para não haver uma sobredosagem e não estarem a gastar dinheiro desnecessariamente. Isso tem que ser sempre adaptado. Pode ser, por exemplo, o ômega 3, pode ser o magnésio, como eu falei anteriormente, que é um dos principais minerais para o bom funcionamento do nosso organismo. Por isso, se ingerirem aqueles alimentos que eu mencionei ricos em magnésio, também já acabam por ter um bom aporte. Então, não sei se gostaram daqui da apresentação dos 5 passos que eu falei, dos alimentos com uma ação anti-inflamatória que eu mencionei. Eu vou deixar aqui isto gravado, depois vocês podem ver, porque é muito simples. Muitas vezes só basta mesmo começar a aplicar estes 5 passos e não sabotar qualquer um deles, porque aí sim também ficam comprometidos os resultados. E agora, para terminar, eu não sei se têm dúvidas, porque se não tiverem dúvidas, eu tenho uma novidade para vos dar, que é, vocês vão poder começar comigo um desafio sobre diminuir a celulite em 15 dias. Vai ser um desafio comigo durante 15 dias, vai ser em direto, vamos ter contactos em direto via Zoom, porque este também vai ser um dos meus objetivos para este ano, mas como eu já mencionei inicialmente, não existem recomendações precisas acerca da prevenção da celulite, né? Nem de reverter esta situação, mas sabe-se que a perda de peso contribui para a redução do aspecto visual da nossa pele, e além da perda de peso, uma dieta equilibrada, anti-inflamatória e a prática de exercícios físicos também são aconselhados. Por isso, muito obrigada, tenho que marcar uma consulta. É só mandar mensagem e marcamos já. Para quem quiser perder massa gorda, quem quiser perder celulite, que agora estamos nesta fase do verão em que começam a aparecer os vestidos curtos, os biquínis, os calções, não é? Já parece verão, mas estamos na primavera, mas no sul já parece verão e já está na altura de um biquíni. Venham comigo fazer este desafio, 15 dias para diminuir a celulite. Eu vou colocar aqui o nome do desafio, que é diminuir a celulite em 15 dias. Eu vou meter o link de inscrição já na bio quando acabar aqui o desafio. O desafio vai começar no dia 25 de Abril. Vamos fazer 15 dias, vai ser dia 25, depois vai chegar um bocadinho mais à frente, né? Vai até dia 9 de maio, e vamos ter 3 sessões ao vivo. Deixa-me só responder aqui às perguntas antes que passem, pois eu não consigo ver. Dou consultas em Lisboa, não, eu dou apenas consultas presenciais no Porto, só que depois dou online para qualquer lado do mundo, né? Tenho pessoas em Madrid, na Holanda, na Suíça, em França, em Angola, tenho na Suécia, online dou para todo lado. Presenciais é apenas no Porto, mais propriamente em Matosinhos. Como construir o prato ideal saudável que nos ajuda a ter energia suficiente e não provocar celulite. Então, primeiro, é mesmo aquela parte dos legumes que eu mencionei, ter meio prato pelo menos de legumes, mas os legumes, quando digo legumes, não é umas folhas de alface,
é mesmo legumes verdes escuros, um feijão verde, umas couves, uns brócolos e depois também um prato de alface, salada crua. Isso depois depende também dos gostos de cada um, mas ter pelo menos uma verdura verde no prato, que é também para promover um bom funcionamento do nosso fígado, que ajuda a metabolizar as gorduras. E depois, porque tem muita fibra que ajuda o nosso intestino também a funcionar corretamente. Pois um bom aporte proteico também é essencial, devemos ter sempre quase a todas as refeições, para não perdermos ali muito massa gorda, para mantermos ali a massa muscular. Deixa-me ver aqui perguntas que já estão a fugir. Pronto, e depois os hidratos de carbono, que também são essenciais, mas isso depois adaptado a cada um. Se calhar quem tem uma vida mais ativa, maior quantidade, quem tem uma vida mais sedentária, menos quantidade, isso depois deve ser sempre ajustado. Então, o preço do desafio, o preço é do desafio, certo? Não das consultas. O preço do desafio são apenas 45€ para os 15 dias. Vai haver um grupo privado no Facebook, em que todos os dias eu vou partilhar também as minhas receitas, aquilo que eu vou fazendo, e que podem colocar dúvidas e podem também partilhar entre vocês participantes tudo aquilo que vão fazendo. O desafio consiste só em mudar hábitos alimentares. Não, aqui o principal objetivo é mesmo a perda de massa gorda, diminuir o aspecto aqui da celulite, ou seja, de uma inflamação, pôr um intestino a funcionar corretamente, que é para também absorvermos os nutrientes que são essenciais, não haver aqui a tal obstipação. Não sei se há mais... vão sentir também mais energia, mais vitalidade, porque o tipo de alimentação vão ser alimentos que nos dão já por si mais, alimentam o nosso corpo, por isso ele vai dormir melhor, vai ter mais energia, vai funcionar melhor no geral, por isso vamos nos sentir bem melhor no final dos 15 dias, com menos peso, com menos aspecto da casca de laranja, com o intestino a funcionar bem melhor e com um aumento da autoestima também, não é? Porque apesar disto não ser uma patologia, é uma condição que afeta muito a autoestima de uma mulher, não é? Principalmente se for assim em grande quantidade. E depois no desafio também vão aprender a saber quais são os alimentos com uma ação inflamatória maior, como é que podemos utilizá-los do nosso dia-a-dia, combiná-los depois com determinados alimentos, como é que podemos tirar o máximo partido dos alimentos. No geral, vão ter uma sensação de bem-estar físico e mental maior, não é? Porque a parte mental aqui também é afetada. Então isto vai iniciar de hoje a 8, dia 25, ao final do dia, num grupo Zoom. Vão ter acesso às pessoas, claro, que se inscrevem, e depois a partir daí vai ser sempre no grupo privado do Facebook, vamos partilhando, e depois na semana seguinte, na segunda-feira, temos outra vez o contacto via... Há limite de inscrições, sim, isso há limite de inscrições, que é para eu conseguir dar um acompanhamento mais próximo também a quem se inscreve. Ficamos com a gravação desta live ou a gravação das aulas Zoom. Vão ficar, com esta live vão ficar, e com as aulas Zoom depois também é enviado para quem não puder estar em direto, para poder ver as dúvidas dos restantes participantes, depois também é enviada assim a gravação. Vão ser 3 aulas em direto via Zoom, e depois vão ser 2 semanas. A primeira semana vai ser uma semana mais de ou seja, é desintoxicação, mas não é uma desintoxicação como a maioria das pessoas está a pensar, não é? Aqui o objetivo é pôr os órgãos todos a funcionar corretamente, principalmente a parte intestinal. E depois a parte intestinal, o fígado, a vesícula, tudo isso. Depois, na segunda semana, vamos fazer uma introdução a uma alimentação anti-inflamatória. Saber como combinar determinados alimentos e como é que podemos adicionar estes alimentos com ação anti-inflamatória e antioxidantes no nosso dia-a-dia. E depois temos uma última aula que será no dia 9 de maio, também ao final do dia,
para que todos possam estar presentes, mostrar os resultados destes 15 dias, vão ter materiais em PDFs, listas de compras, diários, várias coisas que são partilhadas nas aulas Zoom depois e no grupo privado do Facebook, claro. E não sei se têm dúvidas assim no geral, porque muita gente pode estar a pensar, e pensa que isto já sei, e aparece muitas vezes em consulta, que não é fácil mudar, não é fácil emagrecer, não é fácil incutir novos hábitos. Mas muitas vezes eu pergunto, mas é fácil ficar na dor? Ou seja, é fácil ficar naquela sensação de mal-estar? O que é que preferem? É ficar com essa sensação ou realmente ter alguns dias de desconforto, não é? Porque qualquer mudança causa desconforto, mas realmente atingirem os objetivos que querem. Não é? Nós, para termos algum objetivo, nós temos que realmente mudar e fazer alguma coisa por isso, porque ninguém vai fazer por nós. Temos que ser mesmo nós a tomar essa decisão e não é agora eu quero este objetivo, eu quero emagrecer, eu quero perder massa gorda, eu quero perder celulite. Tomar essa decisão e agir. Não ficar à espera que as coisas depois aconteçam e que alguém faça por nós, porque isso não acontece, não é? Por isso, não sei se têm dúvidas, entretanto, ou sobre estes passos que eu falei, dos 5 passos essenciais para diminuir a celulite, ou sobre o desafio que vai começar então no dia 25, sobre diminuir, que vai ter como tema diminua a celulite em 15 dias. Vai ser celulite, massa gorda, vai ser pôr o intestino a funcionar, o fígado e os órgãos todos a funcionar e a conseguirem introduzir aí uma alimentação equilibrada e variada no vosso dia-a-dia com todo o tipo de alimentos. Ok? Depois essas dúvidas que os vão surgindo, vocês também podem, depois vão partilhando comigo. Depois há uma coisa que eu já estava a esquecer de me dizer. Os 5 primeiros inscritos no desafio vão ter a oferta de um e-book. Isto é só para os 5 primeiros. Depois, quem se vai inscrever após o sexto a pessoa que vai entrar, vão ter bónus também, vão ter aulas uma aula com PT também, vão ter um material de apoio e depois as receitas que vão ser partilhadas diariamente também no grupo do Facebook. Não como carne. Pois, isso não é problema. Nós conseguimos passar bem também sem a carne. Isso é fácil mesmo para quem vai fazer o desafio, não vai ser difícil. Eu vou ser a primeira. Claro que sim. Então, quais são os benefícios, resumindo aqui, do desafio? Diminuir massa gorda, aumentar a autoestima, diminuir a parte da celulite, regular o trânsito intestinal, aprender quais são os alimentos com uma ação anti-inflamatória, aprender a tirar o máximo partido dos alimentos e, claro, sentirem-se bem, com uma saúde, com mais energia, mais bem-estar, com mais saúde e vitalidade também no final. Que isso é o que se pretende, é nós sentirmos bem também connosco e refletirmos isso cá para fora. Bem, dúvidas não há, então já terminaram aqui as dúvidas todas. Então espero ver-vos, ou pelo menos a maioria, no desafio Diminua a celulite em 15 dias, a iniciar no dia 25 e eu vou já colocar o link na bio, tá bem? Eu vou colocar lá o link para se inscreverem e para verem também todas as informações que me podem ter passado aqui na live, mas vai estar lá tudo escrito. Obrigada, Laura. Alguma dúvida que tenham também podem mandar mensagem, tá bem? Aqui, mesmo aqui pelo Instagram ou por e-mail que eu respondo. Tá bem? Obrigada por estarem desse lado e alguma dúvida, eu estou por aqui. Até já!